Disseram que devia filmar dos dois jeitos. Ou ia com o marido no avião, interpretado por Paul Hendrick, ou ficava no chão com Humphrey Bogart. Não sabia bem por qual dos dois homens estava apaixonada. Ingrid Bergman, o lendário ícone de Hollywood, albergava uma vida dupla secreta que chocou o mundo quando finalmente foi revelada. 5 anos após a sua morte, um amante misterioso veio a público confirmar os rumores de longa data em torno do seu caso apaixonado e proibido. Apesar da imagem impecável de Bergman no grande ecrã, a sua vida privada era repleta de paixão, controvérsia e escândalo. O seu romance ilícito não só virou uma nação inteira contra ela, como também ameaçou arruinar o seu ilustre legado. Junte-se a nós para desvendar a história não contada da vida secreta de Ingrid Bergman, explorando as verdades ocultas por detrás da sua fachada cativante. Infância de Ingrid. Ingrid Bergman nasceu a 29 de agosto de 1915, em Estocolmo. Filha de pai sueco, Justus Samuel Bergman, e de mãe alemã, Frida Friedel Henrietta Auguste Louise Bergman. Os seus pais casaram em Hamburgo, a 13 de junho de 1907. Ingrid recebeu o seu nome em homenagem à princesa Ingrid da Suécia. Embora tenha crescido na Suécia, costumava passar os verões na Alemanha e era fluente em alemão. Agora, a parte interessante, Ingrid foi criada como filha única, pois os seus 2 irmãos mais velhos, infelizmente, faleceram na infância. Quando tinha apenas 2 anos e meio, a sua mãe também faleceu. Dá para acreditar? Ela teve de criar amigos imaginários quando era criança. Justus Bergman, o seu pai, tinha grandes sonhos para ela. Ele queria que ela se tornasse uma estrela da ópera. Por isso, fê-la ter aulas de canto durante 3 anos. Ingrid estudou na Palmgrenska Samskolan, uma prestigiada escola para rapazes em Estocolmo, mas não era propriamente uma aluna exemplar nem muito popular por lá. O pai, Justus, um fotógrafo apaixonado, adorava registrar os aniversários da filha com a lente da sua máquina fotográfica. Era a sua modelo preferida, sempre cheia de vida e alegria, dançando, arranjando-se e apresentando-se para as fotos do pai. Nos seus últimos anos, Bergman comentou com humor: "Eu era talvez a criança mais fotografada da Escandinávia." No entanto, a tragédia aconteceu em 1929, quando Justus faleceu vítima de cancro no estômago quando Bergman tinha apenas 14 anos. A perda dos seus pais tão jovem deixou uma dor profunda dentro dela, uma dor que ela carregava sem sequer se aperceber. Após a morte do pai, Bergman foi viver com a tia paterna, Ellen, que infelizmente sucumbiu a uma doença cardíaca 6 meses depois. Mudou-se então para a casa do seu tio paterno, Otto, e da sua esposa, Hulda, que tinham 5 filhos. Bergman passou também algum tempo com a sua tia materna, Elsa Adler, a quem carinhosamente tratava por Mutti, de acordo com a tradição familiar. Desde jovem que Bergman expressou o seu desejo de se tornar atriz, vestindo frequentemente as roupas da sua falecida mãe e encenando peças no estúdio do seu pai. Agora vazio, era multilingue, fluente em sueco, alemão, inglês, italiano e francês. Demonstrou a sua capacidade como atriz em cada um destes idiomas em diferentes momentos da sua carreira. A sua jornada no mundo da representação começou quando recebeu uma prestigiada bolsa de estudos para a conceituada Academia Real de Treino Dramático. Foi uma conquista notável, uma vez que a lendária Greta Garbo também tinha recebido uma bolsa semelhante no passado. Apesar da tradição da escola de exigir 3 anos de estudo antes de conceder papéis de representação, o talento excepcional de Bergman não pôde ser contido. Ela desafiou a norma e conseguiu um papel numa peça inovadora chamada A.T.T. Brat, A Crime, escrita por Siegfried Sieverts. Esta oportunidade inesperada foi considerada totalmente contrária aos procedimentos da academia. Durante as suas primeiras férias de verão, o destino interveio sob a forma de um estúdio de cinema sueco. Reconheceram o potencial de Bergman e ofereceram-lhe um emprego, atraindo-a para longe do Royal Dramatic Theatre após apenas 1 ano de estudos. A partir daí, dedicou-se ao mundo do cinema, embarcando numa carreira a tempo inteiro no cinema. Ascensão ao estrelato. A introdução de Bergman no mundo do cinema começou com um humilde papel como figurante no filme Landskamp, de 1932. Uma experiência que a fez sentir como se estivesse a pisar solo sagrado. O seu primeiro papel com falas aconteceu em Munkbrogreven, de 1935, onde interpretou Elsa, uma camareira num hotel decadente que chamou a atenção do protagonista, Edvin Adolfsson. Os críticos descreveram-na como confiante e robusta.
notando a sua forma única de dizer as falas e a sua aparência um pouco mais pesada. O figurino pouco lisonjeiro que usou no filme pode ter contribuído para os comentários pouco favoráveis sobre a sua aparência. Após a sua prestação em Monk Prograven, Bergman recebeu uma oferta de contrato de estúdio e foi colocada sob a orientação do realizador Gustav Molander. No evento que se seguiu, Bergman viu-se novamente sob os holofotes. Desta vez, interpretou o papel da filha de um pescador no filme Ocean Breakers. Foi um papel desafiante, mas o talento de Bergman brilhou, cativando o público com a sua prestação. Mas a sua viagem não ficou por aí. Teve a incrível oportunidade de trabalhar ao lado do seu ídolo, Gösta Ekman, no filme Swedenhelms. Este foi um sonho tornado realidade para Bergman, e ela dedicou-se ao máximo, deixando uma impressão duradoura tanto na sua colega de elenco como no público. Logo de seguida, Bergman assumiu o papel de Lena, uma secretária profundamente apaixonada pelo seu chefe, Johan, que por acaso tinha um casamento infeliz. No filme Noite de Walpurgis, Lena e a mulher de Johan travam uma batalha feroz pelo afeto de Johan. No final, Lena saiu vitoriosa, conquistando o coração de Johan e deixando a sua mulher para trás. O ano de 1936 trouxe novas oportunidades para Bergman. Interpretou uma órfã de família respeitável que se casou com um homem rico e mais velho no filme On the Sunny Side. Foi um papel desafiante, mas o talento e a dedicação de Bergman brilharam, cativando o público mais uma vez. No mesmo ano, reencontrou-se com o seu ídolo, Gösta Ekman, no filme Intermezzo. Este foi um momento crucial na carreira de Bergman, pois teve a oportunidade de mostrar o seu verdadeiro talento. O realizador Molander reconheceu o seu potencial e, mais tarde, admitiu ter criado o Intermezzo especialmente para ela. No entanto, reconheceu humildemente que foi a própria Bergman que tornou o filme um sucesso. À medida que a sua carreira progredia, Bergman protagonizou Só uma Noite em 1938. Embora não tenha gostado muito do papel, referindo-se a ele como um lixo, concordou com uma condição: só participaria no filme se tivesse a oportunidade de protagonizar o próximo projeto do estúdio, Enkvinnes Ansikte. O talento e a popularidade de Bergman continuaram a crescer e, em 1938, apareceu em Dollar, uma excêntrica comédia escandinava, a sua conquista no ano anterior de ter sido eleita a estrela de cinema mais admirada da Suécia. Consolidou o seu estatuto de atriz de sucesso, apesar de não falar inglês e da incerteza sobre a forma como o público americano a iria receber. Bergman aceitou participar, com a intenção de concluir este projeto e depois regressar à Suécia. Entretanto, o seu marido, Peter Aron Lindström, permaneceu na Suécia com a filha Pia, nascida em 1938. Após a sua chegada a Los Angeles, a 6 de maio de 1939, Bergman residiu temporariamente na casa do Selznick até conseguir alojamento alternativo, de acordo com Danny, filho de Selznick, que era criança na altura. O seu pai tinha reservas em relação a Bergman devido à sua falta de fluência em inglês, à sua elevada estatura, ao seu nome com sotaque alemão e às suas sobrancelhas espessas. No entanto, Bergman acabou por ser acolhida pelo público americano sem qualquer alteração na sua aparência ou nome, apesar das sugestões iniciais de Selznick. Como é relatado num artigo da revista Life, Selznick respeitava a apreensão de Bergman em relação aos maquilhadores de Hollywood, que poderiam transformá-la numa figura irreconhecível, e por isso instruiu-os a evitar o uso excessivo de maquilhagem. Além disso, Selznick reconheceu que a sua beleza natural triunfaria sobre o glamour artificial de Hollywood. Roberta Rossellini, realizadora italiana, lançou o filme Stromboli a 18 de fevereiro de 1950. Em 1949, Bergman, que gostava muito de 2 filmes de Rossellini, enviou-lhe uma carta a manifestar a sua admiração e a propor a ideia de trabalharem juntos num filme. Isso levou a que fosse escolhida para o elenco de Stromboli. Durante as filmagens do filme, iniciaram um relacionamento romântico e Bergman descobriu logo que estava à espera do primeiro filho. Tudo isto causou um grande problema nos Estados Unidos. As pessoas ficaram furiosas com Bergman e até os senadores comentaram o assunto. Um senador disse que ela estava a arruinar a ideia de casamento e chamou-lhe uma má influência. Foi um grande choque para todos, pois achavam que ela era demasiado pura quando interpretou Joana d'Arc. Mas depois descobriram o seu caso com Roberto Rossellini e sentiram-se traídos. A situação era tão grave que até as suas cartas estavam cheias de palavras maldosas de cristãos.
Ed Sullivan não a queria no seu programa, embora as pessoas quisessem vê-la. Mas Steve Allen convidou-a para o seu programa e disse que não se pode julgar a arte de alguém com base na sua vida pessoal. Bergman sempre interpretou personagens santas, como uma freira e Joanna Dark, mas disse que é apenas uma pessoa comum, por causa de todo o drama. Bergman regressou à Itália, divorciou-se do primeiro marido e teve uma grande luta pela custódia da filha. Depois, casou com Rossellini. Vida pessoal. A vida de Bergman foi repleta de controvérsias em relação aos seus casamentos. A 10 de julho de 1937, aos 21 anos, Ingrid Bergman casou com Peter Aaron Lindstrom, um dentista que mais tarde seguiu uma carreira como neurocirurgião. O casamento realizou-se em Stode. O casal teve uma filha, Friedel Pia Lindstrom, a 20 de setembro de 1938. Em 1940, Bergman regressou aos Estados Unidos e começou a representar na Broadway antes de migrar para os filmes de Hollywood. No ano seguinte, o marido encontrou-a nos Estados Unidos, trazendo consigo a filha. Enquanto Lindstrom estudava medicina na Universidade de Rochester, em Rochester, Nova York, Bergman viajava frequentemente a Nova York para o visitar. Durante estas visitas, ela ficava hospedada na modesta casa de estuque alugada por períodos variados, desde alguns dias até vários meses. Segundo um artigo da revista Life, Lindstrom considerava-se o chefe inquestionável da família, uma ideia que Bergman aceitou de bom grado. Insistia em manter uma distinção clara entre a vida profissional e a vida pessoal dela, pois desprezava o brilho e o glamour de Hollywood. Após completar o seu estágio num hospital privado em São Francisco, na Califórnia, Lindstrom mudou-se para lá, e o casal continuou a passar tempo junto sempre que Bergman podia viajar entre projetos cinematográficos. No entanto, Lindstrom tinha uma perspectiva diferente sobre Bergman em comparação com o resto do mundo. Acreditava que ela se preocupava excessivamente com o seu sucesso profissional e imagem pública, e via-a como vaidosa. De acordo com Donald Spoto, biógrafo de Bergman, Lindstrom assumiu a responsabilidade de gerir a sua carreira e os seus negócios financeiros, demonstrando uma abordagem frugal em relação ao dinheiro. A 27 de agosto de 1945, apenas 2 dias antes de completar 30 anos, Ingrid Lindstrom, juntamente com o marido, apresentou uma declaração de intenções ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Sul da Califórnia, com o objetivo de obter a cidadania americana. O marido de Lindstrom estava ciente dos seus casos extraconjugais, mas optou por não pedir o divórcio, afirmando francamente que o tolerava devido às contribuições financeiras dela. Após a escandalosa publicidade em torno do seu caso com o realizador italiano Roberto Rossellini durante as filmagens de Stromboli, em 1950, Bergman regressou à Europa. Ela implorou a Lindstrom pelo divórcio e pelo acesso à filha de ambos, Pia, mas ele recusou terminantemente. Logo após o lançamento de Stromboli, Bergman deu à luz um filho, Renata Roberta Ronaldo, Giusto Giuseppe Robin Rossellini, a 2 de fevereiro de 1950. Uma semana após o nascimento do filho, divorciou-se de Lindstrom de acordo com a lei mexicana e casou com Rossellini por procuração a 24 de maio de 1950. A 18 de junho de 1952, deu à luz 2 filhas gêmeas, Isotta Ingrid Rossellini e Isabella Rossellini. Isabella tornou-se atriz e modelo, enquanto Isotta seguiu a carreira de professora de literatura italiana. Foi apenas em 1957 que Bergman reencontrou finalmente a sua filha Pia em Roma. No entanto, a amargura de Lindstrom em relação a Bergman persistiu. Durante o escândalo, Bergman recebeu cartas de apoio de Cary Grant, Helen Hayes, Ernest Hemingway, John Steinbeck e outras celebridades. Este escândalo público é amplamente reconhecido como um escândalo sexual significativo na Hollywood do século XX. O escândalo recebeu uma cobertura mediática excepcional, não só nos Estados Unidos, mas também a nível internacional, incluindo a Suécia, país natal de Bergman. A imprensa conservadora sueca tratou Bergman com severidade, com alguns jornalistas a sugerirem mesmo que ela tinha manchado a reputação global da Suécia. O escândalo assumiu também conotações etnocêntricas, retratando Rossellini como um amante latino imoral, altamente sexualizado e agressivo, e fez com que a United percepcionasse os imigrantes de forma negativa. No entanto, as feministas suecas saíram em defesa de Bergman, gerando tensões na Suécia entre os jornalistas conservadores e o emergente movimento feminista.
especialmente após o regresso de Bergman à Suécia em 1955. Nos Estados Unidos, o escândalo também tomou um rumo xenófobo, com o senador Edwin C. Johnson a declarar que nenhum estrangeiro culpado de torpeza pode voltar a entrar em solo americano e a acusar Bergman de se exilar deliberadamente de um país que tinha sido tão bom para ela. A sua filha, Isabella Rossellini, afirmou ter sido forçada a abandonar os Estados Unidos devido à percepção de que os estrangeiros e as celebridades vêm para o país e se envolvem em comportamentos imorais, dando um exemplo negativo à geração mais jovem. O escandaloso caso entre Rossellini e Ingrid Bergman ocorreu durante um período de conservadorismo social após a guerra, o que contribuiu para a indignação pública. Além disso, a imagem pública de Bergman como uma personagem pura e santa desempenhou um papel significativo no escândalo. A própria Bergman reconheceu isso, afirmando que as pessoas a viam como uma santa após a sua interpretação de Joana d'Arc. Mas ela era apenas um ser humano imperfeito. Explicou ainda que muitas pessoas que a conheciam apenas pela sua persona no ecrã ficaram desiludidas ao perceber que ela não era perfeita. No entanto, a sua explicação não anulou o fato de ela viver uma vida dupla. O casamento entre Bergman e Rossellini enfrentou vários desafios e acabou em divórcio em 1957. O primo de Rossellini, Renzo Avanzo, temia que Bergman o desviasse da sua carreira cinematográfica. Rossellini era possessivo e não permitia que Bergman trabalhasse com mais ninguém. Em 1957, Rossellini teve um caso com Sonali Dasgupta enquanto filmava na Índia. Para facilitar a saída de Rossellini da Índia, Bergman encontrou-se com o primeiro-ministro indiano, Jawaharlal Nehru, em Londres. O casal divorciou-se no mesmo ano, a 21 de dezembro de 1958. Bergman casou com Lars Schmidt, um empresário teatral oriundo de uma próspera linhagem da Marinha Mercante Sueca. O seu conhecimento foi facilitado pela sua assessora de imprensa, Kai Brown. O casal frequentava Danholmen durante os verões, a ilha isolada de Lars, situada na costa sueca. Eles, juntamente com os seus filhos, residiam em Choiseul, perto de Paris. Os compromissos de Bergman com as filmagens afastavam-na frequentemente, enquanto Lars se ocupava da produção de peças de teatro e programas de televisão por toda a Europa. As exigências dos seus respectivos horários de trabalho estremeceram o vínculo conjugal. Durante umas férias com Schmidt na praia de Monte Gordo, em 1963, após a conclusão do telefilme Hedda Gabler, Bergman recebeu uma multa por usar um biquíni considerado imodesto pelos padrões conservadores de Portugal. Após quase 20 anos de matrimônio, o casal separou-se em 1975. Ainda assim, Lars permaneceu ao seu lado até a sua morte, a 29 de agosto de 1982, dia de seu 7º aniversário. Elektra Rossellini Wiedemann, uma das netas de Bergman, é uma figura notável. Em outubro de 1978, Bergman concedeu uma entrevista onde discutia o seu último papel no cinema, em Sonata de Outono, que se aprofundou na intrincada dinâmica da relação entre mãe e filha. Interpretando uma pianista concertista que priorizava a sua carreira em detrimento da maternidade, Bergman traçou paralelos entre a personagem e as suas próprias experiências de ter de se separar das filhas devido a compromissos profissionais. Ela refletiu sobre a turbulência emocional de se separar dos filhos para perseguir as suas aspirações profissionais. Antes de falecer, em 1982, Bergman fez ajustes no seu testamento, dividindo principalmente os seus bens pelos seus 4 filhos. Além disso, destinou provisões para a sobrinha de Rossellini, Fiorella, a sua criada em Roma e a filha do seu agente, Kate Brown, relações e casos extraconjugais. A carreira de Bergman foi marcada por relações e casos extraconjugais. Durante a década de 1940, Bergman teve relações amorosas com os seus realizadores e colegas de elenco. Por exemplo, teve um breve relacionamento com Spencer Tracy enquanto trabalhava em Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Além disso, teve um caso com Gary Cooper durante as filmagens de Por Quem os Sinos Dobram. Cooper expressou os seus sentimentos afirmando que Ingrid Bergman o amava mais do que a qualquer outra pessoa. Mas a comunicação cessou imediatamente após o final das filmagens. Victor Fleming. No livro de Michael Strago, Victor Fleming, An American Movie Master, é descrito por Janine Basinger como profundamente apaixonado por Bergman e que nunca conseguiu realmente superar o amor. Mesmo enquanto realizava o seu último filme, Joana d'Arc,
Fleming manteve-se cativado por Bergman. Além disso, Bergman teve um breve romance com o músico Larry Adler durante uma digressão pela Europa para entreter as tropas em 1945. Na autobiografia de Anthony Quinn, este menciona a sua relação íntima com Bergman, bem como vários outros casos extraconjugais. Howard Hughes também era obcecado por Bergman, e a sua apresentação foi facilitada por Cary Grant e Irene Selznick. Hughes chegou a informar Bergman que tinha comprado a RKO como presente para ela. Durante o seu casamento com Lindstrom, Bergman teve relações amorosas com o fotógrafo Robert Capa e o ator Gregory Peck. Foi através da autobiografia de Bergman que o seu caso com Capa se tornou público. Em junho de 1945, a caminho de Berlim para entreter os soldados norte-americanos, Bergman fez uma paragem em Paris e aceitou um convite para jantar, onde conheceu Capa e o romancista Irwin Shaw. Segundo o seu relato, tiveram uma noite agradável juntos. No dia seguinte, ela continuou a sua viagem para Berlim. 2 meses depois, Capa estava em Berlim a fotografar o pós-guerra e os seus caminhos voltaram a cruzar-se. Perturbada pelo casamento com Lindstrom, Bergman apaixonou-se por Capa e desejou deixá-lo. Durante o tempo em que estiveram juntos em Berlim, Capa ganhou dinheiro suficiente para acompanhar Bergman de volta a Hollywood. Embora a revista Life o tenha destacado para cobrir as atividades de Bergman, estava insatisfeito com a superficialidade percebida em Hollywood. O breve caso de Bergman com o seu colega de elenco Gregory Peck no filme Spellbound permaneceu em segredo até que Peck o revelou numa entrevista a Brad Derrick, da revista People, 5 anos após a morte de Bergman. Peck declarou: "Tudo o que posso dizer é que tinha um amor genuíno por ela", referindo-se a Bergman, e acredito que é aí que devo concluir. Nós os dois éramos jovens, ela era jovem. Estivemos profundamente envolvidos durante várias semanas devido ao nosso trabalho intenso e próximo. Bergman, luterana de fé, descreveu-se, em tempos, como alta, sueca e luterana. A sua filha, Isabella Rossellini, reconheceu o contributo significativo da mãe para a independência das mulheres na arte de contar histórias. Rossellini enfatizou que as mulheres desejam partilhar as suas próprias narrativas e tomar iniciativas, mas as normas sociais restringem frequentemente a sua capacidade de se libertarem de certas convenções. Após a produção de Intermezzo, uma história de uma história de amor, em 1939, o produtor David O. Selznick e a sua mulher Irene desenvolveram uma amizade duradoura com Bergman, que perdurou ao longo da sua carreira. Além disso, Bergman construiu um vínculo vitalício com o seu colega de elenco em Notorious, Cary Grant. O seu primeiro encontro ocorreu numa festa oferecida por David O. Selznick em 1938. No seu livro, Cary Grant, A Brilliant Disguise, Scott Amon destaca o genuíno carinho de Grant por Ingrid Bergman. Amon observa que, embora Bergman possuísse beleza como muitas atrizes, o que a diferenciava era a sua indiferença em relação à aparência, as roupas e a tudo o resto, exceto a sua arte, a altura de Bergman, com 1,75. Omiti representava ocasionalmente desafios quando atuava ao lado de colegas de elenco masculinos mais baixos. Era 5 cm mais alta que Humphrey Bogart, o que levou a soluções criativas como Bogart ficar de pé sobre blocos ou almofadas durante as cenas em que ambos estavam juntos em Casablanca. Da mesma forma, a altura de Bergman superava a de Claude Rains, exigindo que Alfred Hitchcock criasse rampas escondidas para elevar a estatura de Rains durante as cenas de caminhada de mãos dadas. Notorious. Rains também usou sapatos com saltos em certas cenas para compensar a diferença de altura. Persona e fascínio de Ingrid Bergman. Apesar da vida escandalosa de Ingrid, ninguém pode negar que é uma mulher de muitos talentos. Ao chegar aos Estados Unidos, Bergman rapidamente emergiu como o epítome da feminilidade americana e uma das principais candidatas ao título de maior atriz principal de Hollywood. O conceituado produtor David O. Selznick elogiou-a, em tempos, como a atriz mais dedicada com quem já tinha colaborado. Bergman foi frequentemente associada à interpretação de personagens que emanavam uma aura delicada, mas resiliente, lidando com as complexidades do amor entrelaçadas com ansiedade e trepidação. Na sua preparação para o filme Gaslight, ela internou-se numa instituição mental para estudar um paciente específico. Da mesma forma, para o seu papel em Uma Mulher Chamada Golda.
estudou meticulosamente fitas para incorporar os maneirismos de Golda Meir. Em Sonata de Outono, ela navegou pelo ecrã com uma sensação de confinamento semelhante à de um animal enjaulado, mantendo uma postura equilibrada que ampliou o impacto dos seus diálogos contidos. Mais potentes, conhecida pela sua dedicação inabalável à sua arte, Bergman foi descrita como rígida e obstinada na sua abordagem à representação. Até o aclamado realizador Ingmar Bergman reconheceu os seus frequentes desentendimentos no set, notando a sua relutância em ultrapassar certos limites. Jan Göransson, do Instituto Sueco de Cinema, descreveu Bergman como uma pessoa obstinada, que desafiava frequentemente os seus realizadores, mas que, no final, abraçava os seus conceitos inovadores de representação. Um dos talentos mais notáveis de Bergman era a sua capacidade de transitar perfeitamente entre emoções. Uma capacidade que, segundo Fanning Tang, da Universidade de Miami, lhe permitia infundir suspense, ambiguidade e um fascínio enigmático nas suas personagens através de gestos, olhares e expressões subtis. Roger Ebert também reiterou um sentimento semelhante ao destacar a abordagem única de Bergman ao examinar o rosto de um homem. Salientou que ela vai além de simplesmente encará-lo, ao contrário de muitas outras atrizes que se preocupam com as suas próximas falas. Em vez disso, Bergman mergulha nos olhos, procurando significados mais profundos e pistas subtis. Ao partilhar um grande plano com um ator, os seus próprios olhos refletem até as mais pequenas mudanças nas suas expressões. De acordo com o livro Estrelato e a Estética do Neorrealismo, Ingrid Bergman na Itália de Rossellini, Alfred Hitchcock desempenhou um papel fundamental na reformulação da imagem de Bergman no ecrã. Incorporando uma filosofia de menos é mais, encorajou-a a adotar um comportamento mais contido e neutro, enquanto a sua câmera se concentrava em captar as nuances das suas expressões faciais. A colaboração de Hitchcock com Bergman passava frequentemente pela moderação da sua expressividade natural, gestos e movimentos físicos. Susan White, colaboradora de um dos livros de Alfred Hitchcock, defendeu que, embora Bergman fosse uma colaboradora favorita de Hitchcock, não se enquadrava no molde da loira típica de Hitchcock. Em vez disso, era caracterizada como uma loira resistente e desafiadora, contrastando com o arquétipo mais dócil e adaptável personificado por Grace Kelly. Para Bergman, o seu rosto emergiu como um elemento central da sua persona cinematográfica. Ao longo dos seus filmes, aparecia frequentemente com trajes elaborados, como hábitos de freira, batas de médica, armaduras de soldado e vestidos vitorianos, com o rosto a servir como ponto focal principal. A técnica de claro-escuro comumente empregue nos filmes de Bergman captou eficazmente a atmosfera e a turbulência emocional das suas personagens através das expressões subtis no seu rosto. No caso de Casablanca, o uso estratégico de sombras e iluminação foi empregue para criar um efeito visual que fez com que o seu rosto parecesse mais fino. Doença e morte. Durante a bem-sucedida temporada de A Esposa Fiel em Londres, Bergman fez uma descoberta angustiante, um pequeno nódulo duro debaixo do seio esquerdo. Preocupada, não perdeu tempo e foi submetida à sua primeira operação numa clínica londrina, a 15 de junho de 1974. Infelizmente, os seus problemas não terminaram aí. Enquanto se concentrava no seu trabalho na Sonata de Outono, Bergman tropeçou em mais um nódulo. Determinada a lidar com a situação, voou rapidamente de volta para Londres para nova cirurgia. Apesar destes contratempos de saúde, demonstrou uma resiliência incrível e até aceitou interpretar Golda Meir em 1981. Após a conclusão do filme, refugiou-se no seu apartamento em Shiny Gardens, Londres, onde suportou corajosamente a quimioterapia. A presença de fotógrafos à porta da sua residência era um lembrete constante da sua batalha, levando-a a evitar a janela da frente. Por esta altura, o cancro já se tinha espalhado para a coluna vertebral, causando o colapso da 12ª vértebra. O seu pulmão direito tinha deixado de funcionar e apenas uma pequena parte do pulmão esquerdo permanecia intacta. À meia-noite, dia do seu 67º aniversário, Bergman faleceu tragicamente em Londres, no dia 29 de agosto de 1982. O seu ex-marido, Lars Schmidt, e outros 3 estiveram ao seu lado, tendo brindado em sua honra horas antes. Como detalhe comovente, um exemplar de O Príncipezinho estava aberto numa página perto do final, servindo como um símbolo pungente da sua viagem. O culto memorial teve lugar na igreja de St. Martin in the Fields em Outubro,
com a presença de 1.200 pessoas em luto, incluindo os seus filhos. Para além dos Rossellini e familiares da Suécia, estiveram presentes vários colegas atores e colegas de elenco, como Liv Ullmann, Sir John Gielgud, Dame Wendy Hiller, Birgit Nilsson e Joss Ackland. Durante a cerimônia, foram recitados excertos de obras de Shakespeare. O programa musical contou com Este Velho, de A Estalagem da Sexta Felicidade, uma composição de Beethoven, e excertos de As Time Goes By. Annette de Bergman, Justin Daly, recordou o evento como uma cena caótica, com centenas de fotógrafos a captar o momento, um dos quais o atingiu acidentalmente na cabeça. Ele refletiu: no meio de toda a agitação, pude sentir que ela não era apenas a minha avó, ela pertencia a todos. Ela pertencia ao mundo. Ingrid Bergman foi cremada numa cerimônia privada, com a presença exclusiva de familiares próximos e 5 amigos. Após a cremação no cemitério Kensal Green, em Londres, as suas cinzas foram transportadas para a Suécia. A maior parte das suas cinzas foi espalhada no mar perto da ilha de Danholmen, perto da aldeia piscatória de Fjällbacka, em Bohuslän, na costa oeste da Suécia, onde passou a maior parte dos verões, desde 1958 até a sua morte. As restantes cinzas foram sepultadas junto das cinzas dos seus pais no cemitério norte de Norra Begravningsplatsen, em Estocolmo, na Suécia. Legado. O falecimento de Bergman foi amplamente coberto pelos grandes meios de comunicação social, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Notavelmente, tanto o Los Angeles Times como o New York Post dedicaram notas de primeira página à notícia. O anúncio do New York Post destacou-se pela fonte vermelha em negrito. A New York Times, por outro lado, declarou: o Washington Post prestou-lhe homenagem num artigo que a descreveu como uma atriz cuja beleza inocente, mas provocadora, a tornou uma das grandes estrelas do teatro e do cinema. A morte de Bergman entristeceu profundamente muitos, especialmente os seus colegas de elenco, que manifestaram admiração pela sua tenacidade, espírito e cordialidade. Joseph Cotten considerava-a uma amiga próxima e uma atriz notável. Paul Henreid recordou a sua beleza marcante na juventude e descreveu-a como uma mulher forte, com desejos e emoções intensas, que levava uma vida vibrante. Liv Ullmann lamentou a sua perda, afirmando que Bergman a deixou imensamente orgulhosa de ser mulher. Leonard Nimoy elogiou ainda a sua resiliência e bravura, expressando o seu imenso respeito por ela como pessoa e como atriz talentosa. Considerava-a uma mulher extraordinária. Em 30 de agosto de 1983, um encontro de estrelas, amigos e familiares reuniu-se no Festival de Cinema de Veneza para prestar homenagem à falecida Bergman no primeiro aniversário da sua morte. Entre os ilustres convidados estavam Gregory Peck, Walter Matthau, Audrey Hepburn, Roger Moore, Charlton Heston, o Príncipe Alberto de Mônaco, Claudette Colbert e Olivia de Havilland. Ao longo de 5 dias, jantaram e lamentaram-se enquanto refletiam sobre o legado duradouro de Bergman. Apesar de lutar contra o cancro durante 8 anos, Bergman persistiu na sua carreira e recebeu aclamação internacional pelas suas últimas exibições. O biógrafo Donald Spoto comentou: o seu espírito prevaleceu com notável graça e bravura. O realizador George Cukor resumiu o seu impacto na indústria cinematográfica quando lhe disse: sabes o que admiro particularmente em ti, Ingrid? Minha querida, posso resumir como a tua autenticidade. A câmara adora a tua beleza, a tua representação e a tua singularidade. Uma estrela necessita de possuir singularidade. Isto distingue-a como um talento estelar. A sua carreira de atriz foi nada menos que medíocre. A revista Life elogiou os primeiros anos de Ingrid Bergman em Hollywood, afirmando que todos os seus filmes foram bem-sucedidos e decorreram sem problemas por parte da própria atriz. Expressou total satisfação com a gestão da sua carreira por David O. Selznick, que lhe proporcionava constantemente papéis desafiantes. Bergman enfatizou a sua paixão pela representação acima do ganho financeiro, destacando a sua dedicação à arte. A revista Life destacou também a sua versatilidade excepcional e a capacidade de incorporar uma vasta gama de personagens no ecrã, superando muitos dos seus contemporâneos na indústria. O biógrafo Donald Spoto aclamou Ingrid Bergman como uma das estrelas mais conceituadas a nível global na história do entretenimento. A sua estreia americana em Intermezzo, História de Amor, 1939.
Exibiu o seu talento natural para a representação e a sua beleza natural, recebendo elogios de críticos como James Agee pelas suas interpretações autênticas. O ativismo de Bergman contra a segregação racial, demonstrado durante uma conferência de imprensa em Washington, D.C., em 1946, atraiu atenção positiva e reações negativas, culminando numa homenagem duradoura em frente ao auditório Lisner. Para além da sua carreira como atriz, Ingrid Bergman dedicou o seu tempo a entreter as tropas do exército dos Beals no Alasca durante a Segunda Guerra Mundial e, mais tarde, na Europa no pós-guerra. Estas experiências permitiram-lhe testemunhar em primeira mão as consequências do conflito, moldando ainda mais a sua perspectiva sobre a importância de utilizar a sua plataforma para causas sociais. Em 2015, várias instituições organizaram exposições, exibições de filmes, livros, documentários e seminários para celebrar o centenário Bergman. O Museu de Arte Moderna, MoMA, exibiu seus filmes, selecionados e oferecidos pelos seus filhos. O EFI Silver Theatre and Cultural Center organizou uma retrospectiva abrangente dos seus filmes de Hollywood e italianos, na Universidade da Califórnia. Em Berkeley, a jornalista e crítica de cinema Ulrika Knudsen referiu-se a Bergman como uma feminista pioneira durante uma palestra. O Festival Internacional de Cinema de Toronto apresentou uma série dos seus filmes mais famosos num evento chamado Notorious, em comemoração do centenário de Ingrid Bergman. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.